Pastor, fale sobre os evangelhos apócrifos e por que não entraram no cânon. Vamos lá. Para você entender os livros apócrifos, você precisa entender um pouco a respeito do gnosticismo. O gnosticismo era uma seita que tinha ideias muito claras a respeito da salvação e da criação do universo. Então, para os gnósticos, a salvação viria pelo conhecimento. E o mundo ele foi criado por uma força, por uma energia criadora que unifica todas as tensões do mundo. Por exemplo, o bem e o mal. Tudo se unificava nesta força, que era Pan. E em algum momento esta força se dividiu, formando poderes dicotômicos, realidades dicotômicas, separadas uma da outra. O bem e o mal, por exemplo, se tornam uma dicotomia, uma separação, como forças separadas dentro do universo. E os gnósticos, eles habitavam nas cavernas e formavam a sua literatura, formavam os seus textos. Bem, esses evangelhos que você citou, eles foram encontrados numa caverna em Nag Hammadi e uma biblioteca gnóstica, ou seja, que tinha esta percepção da realidade, essa separação, essa dicotomia, esse dualismo. E a realidade para eles era separada entre alto e baixo, passado, presente e futuro, matéria e espírito. Segundo, a questão da canonização da igreja, a igreja não escolheu e nem selecionou esses textos, ela reconheceu, a partir de critérios, por exemplo, a autoria. A credibilidade se dava a partir da autoridade apostólica. Aqueles que andaram com Jesus, aqueles que viveram com Jesus, aqueles que foram enviados por Jesus. Textos eram aceitos ou reconhecidos e outros não, em função da sua autoridade doutrinária, da sua unidade, do seu conteúdo. Agora, por exemplo, você me perguntou a respeito da canonização. Você pega o Evangelho de Judas, que é talvez o mais gnóstico de todos os evangelhos. Porque no texto de Judas, Jesus pede para Judas entregá-lo, porque Jesus não suportava mais o corpo, a matéria. Jesus não suportava mais estar preso. Então, na ideia gnóstica, havia o Cristo, que era o Espírito, e o Jesus, que era a matéria. E Cristo queria se libertar desse Jesus. Então perceba aí o elemento dual, o elemento separatista. E, é óbvio, a igreja se posicionou contra o gnosticismo, contra esta seita, e, portanto, rejeitou os evangelhos que tivessem tais conteúdos. Um outro dado interessante é que você tem o evangelho de Judas, e o texto indica, e a tradição da igreja confirma, que Judas logo foi se suicidar. Então é óbvio que a autoria não é de Judas. Um outro texto muito famoso, que é o Evangelho de Maria Madalena, Magdala, também pela datação sabemos que não é Maria Madalena a escritora deste texto. Então, os historiadores, eles entendem que esses evangelhos apócrifos, eles foram escritos pelos próprios gnósticos. E por isso eles não tinham a autoridade entre os cristãos.
pela rejeição do cristianismo ao gnosticismo. O texto gnóstico, que eu acho apócrifo, né, a mesma coisa, que eu acho muito interessante, é o Pastor de Hermas. É um texto que conta a história de um escravo alforriado que recebeu liberdade e se converteu ao cristianismo. Um texto extremamente cristão. E vale a pena ler o Pastor de Hermas, por exemplo. Agora, outros textos, em função de uma curiosidade relativa à infância de Jesus, evangelhos como Tomé e outros evangelhos são míticos. Eles trazem um conteúdo mítico. Por exemplo, além da gente ter certeza de que não foi Tomé que escreveu esse evangelho, o conteúdo é mítico. Esta curiosidade a respeito da natureza interna de Cristo levou pessoas a escreverem o evangelho tratando de Cristo como uma criança especial. Por exemplo, Cristo fazia pequenos bonequinhos de terra e dava vida a esses bonecos. E eles saíam, animais, pássaros saíam voando. Outro diz que a água onde Maria banhava o menino Jesus curava. Então perceba que são textos míticos, são textos que trazem histórias míticas, lendárias, o que era muito comum. Então, com relação à canonização desses textos, eles foram de fato rejeitados pela igreja, primeiro porque eram de uso dessa seita gnóstica, dos gnósticos. E para que você pudesse compreender, você precisava, de fato, ser um iniciado. Inclusive a palavra apócrifo quer dizer oculto. É um conhecimento exclusivo de alguns. Então a igreja, ela reconheceu os textos que ela tinha certeza de que eram de fato apostólicos e de que estavam de fato trazendo a verdade de Jesus Cristo. A igreja reconheceu, dentre as inúmeras cartas e evangelhos escritos, aqueles que de fato eram capazes de doutriná-la, de serem para a igreja o seu texto oficial e apostólico. É isso. Em linhas gerais, a confiança que temos, a certeza que temos é de que os 4 evangelhos passaram por crivos, por critérios rigorosos. As cartas de Paulo passaram por critérios de autoria, de data, de credibilidade, rigorosos, de unidade. Por isso a igreja os reconheceu, enquanto outros, como por exemplo o Apocalipse de Paulo, onde Paulo conta que foi ao céu e foi ao inferno, são textos claramente pseudômicos, são textos que não foram de autoria paulina. E a igreja então reconhece os textos que eram confiáveis, que ela podia de fato colocar sobre esses textos a sua confiança, a fé, a sua certeza. E aí, gradualmente, até o 4º século, a igreja foi usando esses textos mais confiáveis e excluindo os textos que ela não reconhecia, não via nesses textos credibilidade. É isso.
O cânon é um processo. Foram diversos concílios canônicos onde se discutiu a autoridade, a credibilidade, a canonicidade dos textos, para que houvesse então uma unificação desses textos, formando esta régua, esta regra final para a igreja cristã. É isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.